O neoplasticismo começou durante a Primeira Guerra Mundial, em 1917, quando intelectuais começaram a procurar resposta, o que devemos fazer depois de uma guerra tão terrível, que rumo a humanidade deve tomar? Então, Piet Mondrian chegou à conclusão que havia esperança para a humanidade se fosse implantado um novo pensamento, que seria a concentração nas coisas essenciais da vida, como a simplicidade significante. Mas como se concentrar no meio de tanto caos? Cores primárias, ângulos retos, espaços abertos, e tudo isso deveria rodear a população, aparecendo na arquitetura, no cinema, nos quadros, nas fotografias, nos objetos, no design, em tudo. Características como essa seria o que concentraria a mente das pessoas. O neoplasticismo foi o mais puro e idealista dos movimentos abstratos, sendo o lema do neoplasticismo a clareza, certeza e ordem, demonstrando o desejo por uma arte simples e metódica, que demonstrasse a beleza criativa de forma simples. Por isso, o neoplasticismo rejeita a curva, o espaço tridimensional, criando uma arte que proporciona a impressão da continuidade além da tela. Pierre Mondrian, principal artista dessa revolução na Holanda, quando era iniciante pintava paisagens, mas já revelava uma inquietação peculiar ao mudar a natureza, os moinhos e as igrejas com uma visão geométrica do mundo. Por volta de 1909, começou a pintar em um estilo mais abstrato. Ao longo dos anos, objetos e paisagens foram se decompondo em traços básicos. Para Mondrian, o mínimo era o máximo. Durante a Primeira Guerra Mundial, retornou para a Holanda, onde conheceu o artista Del van de Desburg, um dos fundadores do movimento holandês o estilo. E ele e seus companheiros do grupo holandês trabalhavam com formas geométricas abstratas. Em 1911, Pierre Mondrian foi para Paris, onde manteve contato com os artistas abstracionistas e cubistas, entre eles Pablo Picasso e Georges Braque, que foram abstraindo uma figura até que desaparecesse. Quando é esse quadro, ele é aberto, o Mondrian não gostava de molduras e se pode perceber que as linhas não fecham, as linhas são abertas, as cores vão para o lado, está evoluindo para uma outra forma de pensar, uma coisa mais rítmica, né? Ele vai eliminando a cor só para uma cor pequena, as linhas começam a ter variedade de espessura, muito mais do que tinha antes, e aí começa a entrar o ritmo. Isto aqui é uma linha que ele vai explorar mais ainda quando ele vai para Nova York, que ele foge da Segunda Guerra Mundial. Quando ele chega lá, ele encontra um ambiente totalmente novo, uma cidade metrópolis, muito mais energética ainda do que Paris. O Dichtstijl, ou o estilo, traduzido do holandês, foi um movimento artístico concebido na Holanda em 1917. Foi liderado pelo pintor modernista Piet Mondrian e pelo arquiteto e pintor Theo van Desburg. O movimento foi influenciado pela arte cubista. Teve como base a ideologia, a filosofia e a religião, e está ligado ao termo neoplasticismo. Criado para reinventar a realidade, uma vez que a depressão e desânimo assolavam um período, essa corrente, através da visão imaginativa e utópica dos artistas, que acreditavam no potencial transformador da arte, tentavam promover uma redenção social e até mesmo espiritual. Esse movimento se estendeu para os demais campos artísticos, como o design, o mobiliário, a moda, a literatura, a fotografia e a arquitetura. O purismo, a clareza e as formas simples. O domínio das cores primárias, azul, vermelho e amarelo. O forte idealismo e viés místico. A presença de figuras geométricas e traços. A prevalência do ângulo reto, que se tornou um símbolo da corrente. A redução das formas para chegar aos seus elementos essenciais, como cubos e linhas. A saturação das cores. O racionalismo por trás da elaboração das obras. A valorização do equilíbrio. São as principais características
Exemplos do Destel: cadeira vermelho-azul, retas e cores primárias, e um dos maiores símbolos do movimento Destel, a casa Schroeder. Projetada de dentro para fora, a casa foi um modelo do futuro, totalmente funcional. No Brasil, as lições de Mondrian foram incorporadas pelas composições construtivas e econômicas de Milton da Costa. Ainda que responsável por uma obra amparada em outras referências, Legion Pape fez homenagens a Mondrian no livro da Arquitetura e no desenho de Mondrian em 1997. E houve também uma exposição de Mondrian no Centro Cultural do Banco do Brasil, a mais completa exposição sobre Mondrian e o movimento Destel, já realizada na América Latina, e uma seleção de múltiplas manifestações do movimento, compondo o mais completo conjunto desse período já exibido no Brasil. Vamos conhecer a exposição Mondrian e o movimento Destel, a primeira exposição do ano do CCBB. O Centro Cultural Banco do Brasil sempre é um agradável lugar para prestigiar exposições. A estrutura do prédio e a cenografia são atrações à parte e abraçam com harmonia a tão esperada exposição. Mondrian e o movimento Destel é a mais completa mostra sobre esse grupo artístico na América Latina. As obras vieram do Museu Municipal de Haia, na Holanda, e foram 5 anos de negociações para trazê-las para o Brasil. Mais um motivo para aproveitar bem essa oportunidade. Piet Mondrian foi um pintor holandês que viveu entre os séculos XIX e XX. Ele foi pioneiro do neoplasticismo, movimento que defendia a simplicidade da obra e o abstrato extremo, uma visão muito além do seu tempo. Peter Chaves, um dos curadores, conta mais sobre a exposição. A gente quer mostrar o percurso de um movimento que impactou muito na modernidade. O Museu da Imaginação criou uma exposição interativa, um convite à apreciação estética por meio do brincar. Um espaço no qual tem como objetivo principal promover uma experiência de estímulo à arte, onde crianças poderão adquirir o hábito de apreciar obras de arte, conversar sobre elas, senti-las, brincar no entorno delas e até mesmo um processo de aprendizagem das artes e um estímulo à criação artística. Mais do que uma simples ferramenta para aprendizagem, o brincar nesta proposta de experiência interativa é compreendido como uma forma de construção do conhecimento, onde as crianças entrarão em contato com a arte do artista Piet Mondrian, sua contribuição à história da arte, defendendo o abstracionismo como a linguagem e reduzindo a forma e as cores às suas essências. Conhecerão tudo isso por meio de experiências e sensações do sentir, tocar, escalar, montar, construir, imaginar, explorar e criar. Brincadeira em composição, em que nós convidamos os visitantes a brincarem de pique-lava, em que eles têm que evitar, agora não pode pisar no vermelho, agora não pode pisar no amarelo. Então, a gente transforma a obra numa brincadeira. Agora, obra não é mais só para contemplar, é para a gente vivenciar. E aí a gente vai chegar numa sala que é um jogo de composição em que você vai se movimentar de um lado para o outro, inspirado no Tetris, inspirado na obra, em que as crianças, ao brincar, vão criar a sua própria composição ao estilo de Mondrian. Em seguida, a gente vai para a sala Boogie Woogie, que é um estilo de música que Mondrian adorava. E nessa sala, as crianças podem encontrar sons espalhados pelo ambiente e elas podem, então, descobrir esses sons de games e os sons de Boogie Woogie para dançar e para se divertir. E a gente sai para uma sala que é uma sala sem fim, uma sala infinita, em que a obra é como se você mergulhasse na obra. Esse circuito é um mergulho na obra, é uma experiência imersiva,
E brincando, você acaba conhecendo um pouco mais do pintor holandês, esse pintor neoplasticista que é muito conhecido no mundo todo. E o nosso principal objetivo é que as crianças possam conhecer Mondrian brincando. Então, à medida que você se distrai, que você se diverte, que você brinca, você também aprende arte. A Bauhaus, que em sua tradução significa Casa de Construção, foi a maior instituição de desenho do século XX e um dos mais importantes movimentos de designer na era moderna na Alemanha. Ela significou algo para o mundo inteiro. Ela poderia ser boa ou má, dependendo de qual era a sua opinião. A ideia da Bauhaus veio do arquiteto alemão Walter Gropius, que também serviu à Primeira Guerra Mundial, nascendo o desejo de que as máquinas fossem domesticadas em benefício do homem. A escola foi fundada em 1919 e financiada pelo dinheiro público, na cidade de Weimar, na Alemanha. Não havia outra escola de arte na Europa que pusesse em prática essas novas ideias de forma tão completa, pois o método de unificar tudo entre a pintura, a escultura e a arquitetura era totalmente diferenciado das demais escolas artísticas. Bauhaus foi dividida em 3 momentos, sendo a primeira quando Gropius abriu a escola em Weimar. Uma das alunas mais brilhantes foi a Marianne Brandt, membro da oficina do metal, que fez notáveis e belos utensílios para casa. O aluno entrava e se inscrevia no curso preliminar, aprendendo sobre os materiais e suas texturas. Aprendia sobre a teoria da cor em uma espécie de gramática que se estudava durante 6 meses, para encontrar a sua individualidade e a direção a seguir. Como professores e alunos se declaravam comunistas, quando o Partido Nazista adquiriu força em Weimar, a Bauhaus perdeu o apoio, então os professores, juntamente a Gropius, declararam seu fechamento. O segundo momento foi em 1925, que a Bauhaus reabriu em Dessau. A cidade era politicamente mais aberta e mais rica que Weimar. Graças às técnicas mais avançadas de construção, foi construído o edifício da escola em pouco mais de 1 ano, em vidro, concreto e metal. Era um exemplo perfeito do construtivismo e um edifício incrivelmente moderno, cheia de luz, bem ordenada, algo rígida e fria. Nas oficinas, o artesanal foi totalmente substituído pelo projeto para a produção industrial. Nos móveis, o metal substituía a madeira, os parafusos a cola e encaixes foram substituídos pela solda. Gropius decidiu sair da Bauhaus em 1928, sendo nomeado Meyer como seu sucessor. Em 1929, por causa da crise econômica mundial, contribuindo para a ascensão do nazismo e o forte crescimento do comunismo, também ativo na Bauhaus, foi por isso que Meyer foi retirado da direção da escola em 1930. Mies van der Rohe foi nomeado seu sucessor. Com o Mies, o estudo da arquitetura dominou a Bauhaus e se proibiu qualquer atividade política. Isso foi em vão. Os nazistas também tomaram o controle de Dessau e fecharam aquilo que consideravam como ideias comunistas. No início de 1933, os nazistas chegaram ao poder em toda a Alemanha. A última localização de Bauhaus foi em Berlim, sendo seu último momento. Mudaram-se para uma fábrica em Alfeld. Esse lugar era muito deprimente para se trabalhar. O idealismo desapareceu e a direção de Bauhaus decidiu finalmente que fecharia. A Bauhaus morria na Alemanha, mas seus professores e estudantes espalharam-se por todo o mundo, levando suas ideias e convicções com eles. Foi nos Estados Unidos que fincaram raízes mais profundas, particularmente em Chicago. Ironicamente, a enorme reputação e influência da Bauhaus aumentou ainda mais por conta da perseguição nazista. A cidade estadunidense tornou-se o campo de provas arquitetônicas do mundo industrializado, não apenas como a face definitiva do século XX em matéria de arquitetura e desenho, mas também como visão cristalina do futuro. As características de Bauhaus nos projetos arquitetônicos são o uso de linhas retas, simples e geométricas, fachadas com muitas janelas, áreas arejadas, pilotes ou pilares para sustentação, cor branca, arquitetura reproduzível, ou seja, prédios iguais, e uso de concreto, aço e vidro. No Brasil, podemos ver algumas das influências de Bauhaus, como a capital Brasília, que foi projetada por Oscar Niemeyer, com cores brancas e formas geométricas. Também podemos ver o estilo Bauhaus no Museu da Arte de São Paulo, onde tem fachadas com bastante janelas de vidro. Podemos ver também que o projeto tem como característica a geometria.